relação do poder público com o terceiro setor está para passar por mudanças significativas e a OAB São Paulo, por meio da Comissão de Direito do Terceiro Setor, está atenta e faz sugestões. Nós vamos entender o que está acontecendo e também o que a OAB pleiteia, conversando justamente com a presidente da comissão, doutora Lúcia Bludeni. Doutora, havia uma lei, foi sancionada no ano passado, entraria em vigor agora em julho, suspensa por medida provisória. O que está acontecendo nesse momento no Congresso com relação a esta lei e esta medida provisória? Bem, nesse momento a lei está suspensa. Ela tinha previsão de entrar em vigência no dia 27 de julho passado. Ocorre que no dia 21 entrou em vigência, ela foi suspensa por uma medida provisória e a Ordem dos Advogados do Brasil aqui de São Paulo, juntamente com a FEComércio, com a Associação Comercial, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a Rebrates, a Rede Brasileira do Terceiro Setor, nós estivemos no dia 21 de julho, agora passado, através de um pleito, de uma audiência na Casa Civil, solicitando a observância exatamente de 2 artigos em especial desta legislação, que é a Lei 13.019, que é a lei que regulamenta toda essa parceria do poder público com as organizações sem fins lucrativos. Tá, esses 2 artigos específicos, quais são e por que a preocupação com eles? A preocupação, a grande preocupação, e eu acho que isso foi uma grande vitória dessas entidades e inclusive da Ordem, é no sentido de que o artigo 37 ele tem que ser revogado. E se a lei entrasse em vigência da forma como ela estava, ela inviabilizaria essas parcerias, porque o artigo 37, ele traz uma disposição que não obriga, além do presidente, a indicação de mais um dirigente que responda solidariamente pela execução da parceria. Quando a senhora fala presidente, presidente da entidade... Porque naturalmente o que ocorre é o seguinte: a desconsideração da personalidade jurídica é ato excepcional no nosso ordenamento jurídico e depende de um devido processo legal, depende efetivamente da comprovação, até por lei ordinária, artigo 50 do nosso Código Civil, de confusão patrimonial, de desvio de finalidade, do devido processo legal, do convencimento de que houve fraude. Da forma como está a lei exige que no momento da assinatura da parceria haja indicação de mais um elemento, além do presidente que assina, evidentemente, esse documento da parceria com o poder público, a indicação de mais um dirigente que responda naquele momento solidariamente. Quer dizer, isso significa um aval. E depois, efetivamente, é que se iria perquerir uma eventual culpa. Quer dizer, então, o que se supõe que na vida prática, o que vai ocorrer é o seguinte: olha, havendo alguma hipótese de desvio, vamos já penalizar aquele indivíduo e depois vamos buscar se houve a culpa. Então, isso desvirtua e inviabilizaria a parceria. Esse é um dos pontos, artigo 37. Qual é o outro ponto? O outro ponto é o artigo 42, o inciso 18, não é todo o artigo, é apenas o inciso 18. Porque o inciso 18, da mesma forma, ele afugenta o fornecedor de produtos ou serviços. Por quê? Porque também, da mesma forma, ele impõe que a organização que está contratando com o fornecedor de produtos ou serviços exija que, naquele contrato de natureza civil que ela está formalizando, ela coloque uma cláusula onde obrigue a ele a autorizar que a pasta, os órgãos de controle, enfim, daquela secretaria, tenha livre acesso a toda a documentação dele contábil. Ele vai simplesmente dizer assim: olha, me perdoe, eu não vou fazer parcerias com vocês, eu não vou contratar com você, organização. Por quê? Porque a própria lei já tem uma previsão lá no artigo 2º de como serão feitas essas prestações de contas, dentro dos princípios próprios da administração pública, que é da legalidade, da moralidade.
Isso irá certamente inviabilizar essa relação de natureza civil que é da organização com o seu fornecedor de produtos ou serviços. Então, é nesse sentido que nós pleiteamos e estamos pleiteando através agora do prazo das emendas a esta medida provisória, e a gente sabe que está sendo acolhido e que pedimos aos deputados, ajudamos a redigir, inclusive, e a medida provisória está sendo objeto de emendas de parlamentares nesses dois sentidos, da revogação total do artigo 37 e da revogação do inciso 18 do artigo 42. Porque esses dois dispositivos, se ficarem do jeito que estão, eles vão inviabilizar as parcerias. Doutora, agora em jornalismo nós temos um termo que é amarrar a entrevista. Para amarrar a nossa entrevista, concluir o assunto, vamos dar para as pessoas a dimensão deste terceiro setor, porque muita gente imagina que são só organizações não governamentais, alguém um pouco mais informado lembra das OCIPs, mas não é só isso. Olha, não é só isso, e a dimensão dessa legislação, ela extrapola esse chamado terceiro setor. Por quê? Porque classicamente a gente vem construindo um cenário de terceiro setor apenas para as associações e fundações privadas sem fins lucrativos. Ocorre que essa legislação ela é mais ampla. Ela está abarcando também os sindicatos, as cooperativas, todo tipo de natureza de associações de classe, de direitos coletivos e não difusos, porque o terceiro setor tem uma tendência a atuar com direitos difusos, quer dizer, de uma forma mais abrangente. E, inclusive, essa legislação, ela não trata só do momento em que o poder público está fazendo parceria, quando ela repassa recursos. Também na medida em que ela faz parcerias, quando ela não repassa recursos. E com sindicatos, como eu já havia dito. Então, todo dirigente de qualquer entidade, de associações comerciais, bastou ser entidade que não tenha fins lucrativos, está sendo contemplada por essa entidade, por essa legislação. Então, o terceiro setor, ainda que a gente estude e tente dar uma dimensão mais restrita, para que ele tenha um caráter mais difuso na sua área de atuação, que classicamente a gente tem com maior expressão a área de assistência social, saúde e educação, e a gente sabe que não é só esse cenário, hoje ele é muito maior. A lei hoje, ela veio de uma forma a deixar em todos os âmbitos, federal, estadual e municipal, uma regra única, né? Como o poder público vai contratualizar, como ele vai repassar recursos e, ainda que ele não repasse recursos, de que forma ele vai contratualizar as parcerias que ele firma. Muito bem, lembrando que você que acompanha a programação da Web TV OAB São Paulo terá no nosso site mais notícias a respeito deste assunto, especialmente acompanhando a tramitação desta medida provisória no Congresso Nacional. Lembrando, medida provisória 684 de julho de 2015, a lei a que ela promove aí alterações ou suspendeu a entrada em vigor, melhor dizendo, é a Lei 13.019 de 2014. Doutora Lúcia Bludeni, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor, muito obrigado pelas informações. Obrigada.